E aí, Sextano, bom dia, tudo bem com vocês? Tá vendo que eu consegui arrumar minha câmera, né? Na verdade, eu já tinha conseguido arrumar já há algum tempo, mas a questão é que eu não fico muito confortável com isso de webcam, de aparecer. Aí também tem isso. Meu cabelo também tá grande, por causa da quarentena, né? Vou ver se eu consigo que o rapaz venha cortar aqui em casa. Galera, olha só, Matemática 1 é o capítulo 16, tá? Enquanto vocês veem o ventilador girar e possivelmente, talvez, o gatinho pular na cama, a gente vai falando sobre o capítulo 16, que são as frações, primeiros conceitos de frações, tá bom? E assim, cara, você já está acostumado a lidar com as frações há muito tempo, vamos combinar, né? Você sabe o que é fração. Fração não é um assunto novo para você. Concorda comigo? Eu só estou colocando o meu nome na telinha para vocês. Então você sabe o que é uma fração. Fração representa uma parte de uma coisa inteira, né? E às vezes até um número, uma parte maior do que uma coisa inteira, né? A gente vai ver isso, que são as frações impróprias, por exemplo, tá bom? Aí eu tô aqui vendo a chamada do capítulo, olha a guloseima, um bolo de morango. Isso aqui acho que é pão de ló, né? Então, olha só, se você é meu aluno lá de Pilares, quando a gente voltar da quarentena e quiser fazer o tio Matias feliz, leva um pedacinho desse bolo pra gente, tá? Lá tem aluno que sabe cozinhar, hein? Que eu tô sabendo. Tem uma menina lá em Pilares que ela é uma fofa. E ela é super prendada. Ela tá na aula, ela tá fazendo dever, ela termina o deverzinho dela, ela pega lá o tricôzinho dela, começa a fazer. Ela fala aqui com a mãe, ela cozinha também. Ela é uma linda, essa menina, tá? Bom, vamos lá, galera. Frações, conceitos, tá bom? Então aqui esse bolo aqui, olhando para esse bolo delicioso, a gente está vendo que ele tem uma fatia, né? Essa fatia desse bolo é um pedaço do bolo inteiro, não é isso? Então quando eu falo em pedaço, eu estou lembrando de uma parte do todo, tá? E como que a gente representa as frações? Você sabe, mas eu vou falar aqui, tá bom? Fração eu posso representar por essa barra, por exemplo, assim, né? Uma fração eu posso representar também através de uma divisão, né? Essa barra você pode enxergar também como um sinal de divisão, se você quiser. Beleza? Tá? Então são várias formas de explicar a mesma coisa. Tá? Vamos continuar aqui. Aí, descendo, o nosso livro está falando a ideia da fração, que é aquilo que eu estava conversando com vocês. Tá bom? E ele já começa a explicar os nomezinhos que aparecem importantes, tá bom? E esses nomezinhos vão ser de verdade muito importantes para nosso estudo. Aqui em cima, galera, é o que a gente chama de numerador. Ó, numerador. Só que ficou ali, ó. Ficou com a letrinha escura. Vamos, sei lá, que letra rosa? Deixa eu ver se fica legal com rosa. Ó, numerador. E aqui embaixo é o que a gente chama de denominador, tá bom? Quando eu estou olhando a fração com esse traço, eu vou ter essa indicação, numerador e denominador. E quando eu olho assim, aqui eu já estou numa linguagem mesmo de divisão, né? Aí já tem uma outra nomenclatura, né? Dividendo, divisor, tá? Mas isso daqui, a gente vai ficar aqui no traço da fração. Deixa eu só arrumar aqui meus cabos. Tá tudo espalhado. Aí, continuando então. Vamos apagar isso aqui. Só que na fração, a gente tem uma observação importante, tá? Aí você pode botar assim, OBS. O denominador, ó, o denominador, você pode escrever isso no teu caderno, tá?
nunca pode ser igual a zero. Ou seja, esse númerozinho aqui de baixo nunca pode ser zero. O de cima pode. Desculpa, não tem problema nenhum, mas o de baixo não. Aí você vai se perguntar, por que que não pode? Por que que não pode? Eu posso te dar uma resposta intuitiva, né? Que é no seguinte sentido. Cara, se o denominador, se a parte de baixo é quantas vezes, em quantas partes eu estou dividindo alguma coisa, como que eu posso dividir uma coisa em parte nenhuma? Porque o zero representa o nada. Não faz sentido. Agora, se você quer fazer continhas, pensa assim. Imagina que aqui fosse o 2 sobre 0. 2 sobre 0. Eu quero saber quanto que isso aqui vai dar. Né? Vamos fazer de conta que o zero pode. Faz de conta que pode. Tá bom? Aí você fala assim para mim, Matias, eu acho que isso daqui tem como resposta 1. Matias, eu acho que isso aqui tem como resposta 2. Matias, eu acho que isso aqui tem como resposta 0. Né? Vamos ver, vamos testar. Só que antes de resolver isso, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Imagina que você tem isso aqui. Quanto que dá 4 divididos por 2? Isso aqui dá 2. Quanto que dá, sei lá, 15 divididos por 5? Isso dá 3, né? Vou fazer só mais uma, bem rapidinho, tá bom? 20 divididos por 4. Pronto. Isso aqui dá 5. Tá? E por que que isso daqui tá certo? Aí você faz isso aqui, faz a prova real. Porque 2 vezes 2 tem que dar quanto? 4. Então tá certo. Isso aqui tá certo porque 5 vezes 3 dá 15. Tá certo. Prova real, tá certinho. E aqui, o 20 divididos por 4 dando 5, isso aqui tá certo por quê? Porque 4 vezes 5, isso aqui deu quanto? 20. Também tá certo. Então aqui, no 2 divididos por 0, qual será que é o certo? Vamos fazer de conta que 2 divididos por 0 deu 1. Significa que 0 vezes 1 vai dar 2? Não. Então já sei que isso aqui não é. Então 2 divididos por 0 dá 2. Vamos ver. 2 divididos por 0, isso aqui dá 2. Então 0 vezes 2 dá 2? Também não, né? Isso aqui vai dar 0. Então já sei que não é. Então é o 0. Ok, vamos ver então. 2 divididos por 0, isso aqui tem que dar 0. Então 0 vezes 0 dá 2? Claro que não. Galera, sabe quanto que dá 2 divididos por 0? Ó, não existe. Não existe, tá? Você não pode dividir o 2 por 0, porque isso aqui não vai ter resposta. Tá vendo aqui? Eu fiz aqui vários cálculos, não vai ter resposta. Um dia, quando você tiver grandinho, você vai estudar uma coisa chamada cálculo, lá na faculdade. E aí você vai voltar isso daqui e vai ter uma opinião diferente, tá? Então, 2 divididos por 0 não existe, mas 0 divididos por 2, isso aqui dá 0. Por quê? Porque 2 vezes 0 dá 0, isso está certo. Então, galera, não esquece, o denominador nunca pode ser 0. O número de baixo nunca pode ser 0, tá bom? Então, vou apagar isso aqui. Dá um print de tela aí. Vamos lá, vou apagar aqui. Ok. Aí, continuando aqui, a nossa leitura, né? A leitura das frações. Cara, quando você tem um numerador, um denominador valendo 2, você fala meios. Com 3, terços, quartos, quintos, sétimos, não sei o que lá. Só que no 10 você chega e chama de décimos. Né? No 11, no 100, aqui, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e por aí vai. Matias, mas e se eu tivesse o denominador 11, por exemplo? Você sabe, ó. Por exemplo, isso aqui, se lê como 2. O número aqui de cima nunca muda. O número que tiver você vai repetir. 2
E aqui embaixo, 2 11 avos. Não é avós, não. Não é avós, não. É avos. Ah, Matias, e se fosse o 12? 2 12 avos. Ah, Matias, e se fosse o 13? Cara, eu acho que tu já entendeu, mas eu vou botar de novo. Ó. Faz de conta que foi isso aqui. Aí seria 7 13 avos. Ah, Matias, mas e se fosse o 500? 500 avos. Cara, o único que que não acrescentar avos, a partir do 10, tá? São os denominadores que são potências de 10. Por quê? Porque o 100 ele é 10 ao quadrado. O 1000 ele é 10 ao cubo. O 10.000 ele é o 10 à quarta. O 100.000 ele é o 10 à quinta. Acho que deu para entender. Ó, 1 milhão é o 10 à sexta. Tá bom? Então, quem for potência de 10 elevado a alguma coisa, isso aí não vai receber o avos, vai ser centésimo, décimo, milésimo, décimo de milionésimo, e por aí vai, tá? Sabe onde é que você vê muito dessas nomenclaturas aqui? Nas corridas, né? Fórmula 1, você vê no atletismo, nas Olimpíadas, você vê muito isso, décimos de segundo, milésimos de segundo, não é verdade? Tá bom? Então, a partir do 10, você coloca a palavrinha avos no número que aparece no denominador, exceto nas potências de 10, que é o que está mostrando aqui no livro para gente. Ok, tá bom? Aqui tem uma representação gráfica das frações. Repara que você pegou uma coisa inteira e dividiu ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 10 partes. Só que você coloriu 7. Então, isso aqui é 7 partes de 10, ou 7 décimos, tá bom? E por aí vai, você já está acostumado. Aqui que pode ter uma coisa nova para vocês, tá? O que são frações próprias e impróprias? Uma fração própria é quando o meu numerador é menor que o denominador, tá bom? Exemplos, aqui ó, o numerador é menor que o denominador. Suave? E o que é uma fração imprópria? É quando o numerador é menor ou igual do que o denominador. Tá bom? E ali aqui você tem outros exemplos. Repara que o nosso numerador, menor não, maior. Ó, maior, vou botar aqui, ó. Maior, tá? Foi o tio Matias que errou. Tá bom? Quando o nosso numerador é maior ou igual do que o denominador. E tá ali os exemplos, tá bom? Observação aqui. Observação importante. Deixa eu pegar aqui. Quando o nosso numerador e denominador é igual, que é o que está acontecendo aqui, dizemos que a fração representa uma unidade. Uma unidade. Eu estou com a minha caneta aqui, ó, tá vendo essa caneta? É da mesa digitalizadora. Então ainda estou me acostumando, tá? Deixa eu apagar aqui direitinho e escrever bonito. Ó, uma unidade. Tá? Ah, Matias, quanto que vale isso aqui? Uma unidade. E quanto que vale 1000 sobre 1000? Se eles forem iguais, uma unidade. Por quê? Porque 1000 divididos por 1000 dá 1. 6 divididos por 6 dá 1. Tá? Não esquece dessa dica, não. Anota isso aqui no caderno. Vamos limpar aqui a página. Ok. Número misto. O número misto, ele veio para ajudar a gente a escrever as frações impróprias, tá bom? Que é para a gente já ter uma ideia de quantas partes inteiras eu tenho,
Faz assim, hã? Faz, hã? Vários fizeram, com certeza. De repente até algum pai aí de aluno, pai e mãe de aluno. Aqui, ó, o que eu tô querendo dizer é isso aqui, ó, quer ver? Exemplo, faz de conta que você tem uma figura, você dividiu em 4 partes e coloriu e tomou as 4 partes. E aí você tem uma mesma figura, uma pizza. Você comprou 2 pizzas. Uma pizza você dividiu as 2 pizzas você dividiu em 4 partes. Só que a primeira pizza você comeu 4 partes. Comeu a pizza toda. Eu sou desses. E aqui você comeu só um pedacinho. Com certeza isso não ia acontecer comigo. Certamente. Então, olha só, galera. Aqui você comeu quantas partes? 4. E aqui você comeu quantas partes? Uma. Mas a tua pizza foi dividida em 4. Ao todo, você comeu quantas partes? Você comeu 5 partes de quantas? Em quantas partes você dividiu cada pizza? Em 4. Ok. Então você tem esse número aqui, 5 quartos, que é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Mas aí, preste atenção. Para eu saber, se eu chegar para você e falar assim, e a seguinte fração? 7 quartos. O que é o 7 quartos? 7 quartos é o seguinte. Tá vendo esse denominador aqui, 4? Eu vou escrever ele de novo, o 4. Aí aqui o número que aparece eu repito. Mas, agora preste atenção, ó, de novo o denominador 4, porque eu estou pegando aqui, ó, o 4 veio para aqui. Tá? Agora o 7, repara. 7 já menos 4 dá 3. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Preste atenção. 4 mais 3 é igual a 7. Tá bom? O denominador eu repeti, porque eu estou dizendo para vocês quantas partes eu dividi minha figura. Dividi aqui em 4 partes. Aí, continuando, não acabou. Olha o que eu vou fazer agora. Só vou apagar as setinhas aqui, porque você já entendeu de onde que veio cada número. Agora, olha o que vai acontecer. É vermelho, tá? Vermelho, rojo. Eu não falei que quando o numerador é igual ao denominador, isso aqui vale uma unidade? Ó, uma unidade. Mais 3 quartos. Tá? Isso daqui já é quase o número misto. Só que eu vou tirar o sinal de mais. Ó, 3 quartos. O que significa isso daqui? Que o número 7 quartos é igual a 3 quartos. Por quê? Porque você tem uma parte inteira e 3 quartos consumidos. Olha o exemplo das pizzas que estão ali. Você dividiu em 4 partes. Só que agora eu dividi em 4 partes. Está aqui, ó, 4 partes. E agora eu vou consumir 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comi uma pizza inteira e 3 quartos da outra. Entendeu? Então aqui, se você um dia me chamar assim, pô, Matias, vamos comer pizza? Guarda no coração, ó, 4 queijos. Adoro, adoro. 4 queijos. Aí aquela de 3 quartos que sobrou, eu vou deixar para você escolher, tá bom? 4 queijos, não esquece, guarda aqui, ó, no coração. Tá? Então, número misto é isso, é como eu escrevo uma fração imprópria, indicando quantas unidades eu consumi e qual a fração que sobrou. Tá? Deixa eu botar aqui, apagar a telinha. Tá bom? Aí depois no exercício eu vou mostrar como transformar número misto em fração imprópria e vice-versa. Beleza? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu paintbrush.
Aí aqui no Paintbrush, tá todo mundo olhando para minha tela, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar dois retângulos iguais. Deixa eu pegar aqui, ó, duas figuras iguais. Por exemplo, desenhei essa figura, aí o tio Matias vai fazer o quê? Eu vou selecionar, vou copiar e vou colar. Uma bem debaixo da outra certinho, tá bom? A figura de cima, vamos dividir aqui, ó, vou pegar a cor azul. Eu vou dividir em duas partes iguais. Pronto. Tá bom? Dividir em duas partes iguais. A figura de baixo, eu vou dividir em quatro partes iguais. Ó, uma parte igual, outra parte igual, talvez seja. Faz de conta que está no meio certinho, porque eu não estou usando régua. Podia estar usando GeoGebra, mas vamos fazer aqui. Beleza, tá? Agora preste atenção no que eu vou fazer. Na figura de cima, eu vou pintar isso daqui, essa região. Então a minha região pintada eu posso indicar com que fração? Meio, né? Meio. Por que meio? Porque eu dividi minha figura em duas partes e só pintei uma. Agora nessa figura aqui, aliás, vou até fazer uma coisinha melhor aqui. Pera aí, vou pintar aqui bonitinho. Deixa eu apagar aqui, tá? Só para fazer bonitinho. Tive aqui uma ideia. Verde. Aliás, o verde foi uma cor que contrastou pouco. Pronto, amarelo. Então aqui em amarelo, aí eu volto aqui com o meu lapisinho, vou botar a cor vermelha. Essa fração ela é meio, tá bom? Eu tenho aqui, ó, meio e tem aqui meio, tá? Só que a parte amarela representa a metade. Deixa eu apagar aqui. Ok? Agora olha o que eu vou fazer na outra figura. Eu vou pintar esses dois pedacinhos. E agora eu vou tirar algumas análises. Preste atenção. Essa figura aqui de baixo, eu dividi ela em quatro partes. E pintei quantas partes? Duas. Tá bom? Duas partes. Poxa, se eu pintei duas partes e me deu 2/4, quanto que vale cada um pedacinho? Cada pedacinho, ó, eu dividi a figura em quatro partes. Então, isso daqui, cada pedacinho, é uma parte da minha figura inteira. Só que eu pintei dois pedacinhos, por isso que ficou 2/4. 1 mais 1 deu 2. Tá? Agora, olha o que eu estou querendo que você observe. Vou pegar aqui o rosa. Repara, galera. Ó. Aliás, ficou torto. Ó. Aqui, ficou legal. Repara aqui numa coisa. Calma, que eu vou acertar isso aqui. Repara numa coisa. Tá vendo esses dois pedaços destacados nas duas figuras em amarelo? É exatamente a mesma coisa, entendeu? É a mesma parte, a mesma quantidade. Só que eu estou representando de formas diferentes. Por quê? Porque aqui na parte de cima, na figura de cima, eu dividi em duas partes, mas só peguei uma. Na figura de baixo, eu dividi em quatro partes, só que eu só peguei duas, tá? Só que as duas figuras, os dois retângulos, têm a mesma medida, é tudo igualzinho um ao outro. A quantidade aqui é a mesma, tá? Então eu posso afirmar o seguinte, que meio é igual a 2/4. Ah, Matias, eu poderia ter feito isso de outra maneira? Pode fazer de infinitas maneiras, tá? Por exemplo, se eu tivesse dividido a minha figura em 10 partes, qual seria a minha fração aqui equivalente? Né? Seria o 5. Faz o teste. Pega um retângulo, dois retângulos iguaizinhos, você desenha com a régua bonitinho. Aí depois tu pega um retângulo,
um terceiro retângulo, divide ele em 10 partes iguaizinhas e compara depois se as 5 partes não vai ser igual. Fração equivalente é isso, gente. São frações que representam a mesma quantidade, tá bom? E como que eu determino uma fração equivalente? Por exemplo, faz de conta que eu tenho a fração 2/3. Aí você pensa assim, Matias, me dá um exemplo aí de fração. Então, vamos fazer o seguinte, vou multiplicar por 2. Então, se eu multiplico por 2 no numerador, eu vou multiplicar no numerador, vou multiplicar por 2 no denominador. Então, quem vai ser minha fração equivalente que vai surgir? 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2, 4. Então, a fração 4/6 é equivalente à fração 2/3. Ah, Matias, e se em vez de multiplicar 2 eu tivesse multiplicado por 3? Beleza, vamos fazer isso então. Ó, por 2 vezes 3. Então, eu tenho que multiplicar por 3 também. Embaixo e em cima, numerador e denominador. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Então, a fração 2/3 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 6 nonos. Tá bom? Mas também dá para fazer ao contrário. Como assim ao contrário? Por exemplo, imagina a fração, sei lá, 10/8. Tá? Ela é equivalente a quem também? Ela é equivalente à fração 5/4. Por quê? Porque em vez de multiplicar por 2, eu dividi por 2. Ó. Entendeu? Tá? Ah, Matias, e se eu quisesse ter divididos por 3? Então, aí você analisa o que vai acontecer. Olha só, se você dividir por 3, 10 divididos por 3 não dá 5. Por quê? Porque o 3 não divide o 10, critérios de divisibilidade. E o 3 não divide o 8, critérios de divisibilidade. Então, isso daqui está errado. Não dá. Você só pode dividir por aquele número que for múltiplo, que for divisor. Tá? Lembra aquelas aulas passadas? Pois é. Deixa eu apagar aqui. E com isso de fração equivalente, a gente faz muita coisa com isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ai, nossa, avançou muito. Vamos fazer exercícios, então. Olha só. Escreva como se lê cada fração a seguir. Cadê o texto? Então, a primeira fração, letra A, a gente tem 3/7. Letra A. Letra B. Como que é a letra B? A gente tem 1/5. Letra C. 2/3. Letra D. Aí é aquilo que eu falei, ó. 6/11. Letra E. 2/1000? Não. Potência de 10. 2 milésimos. E letra F. O que a gente vai ter? Ó, 11. Ali é o milhão, né? Milionésimos. Ah, Matias, mas de onde que você soube que isso aqui é milésimo, milionésimo? A gente vai voltar aqui no livro. Aqui, ó, tá falando bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, tá bom? Então vai lá, print na tela. Epa. Pronto. Represente os números mistos abaixo sob forma de fração imprópria. Lembra que eu estava falando que eu ia ensinar como fazer isso? Então, vou ensinar agora. Olha só, estou na número 2. Letra A. Aqui, ó, grandão aqui, ó. Você tem 1/3. Não é difícil, mas preste atenção. Você vai primeiro multiplicar e depois você vai somar, tá? 4 vezes 1, ó, aqui você repete, embaixo você vai repetir, tá bom? 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Letra A, 7/4. Letra B, ó,
2, 1/3. Primeiro multiplica. 3 vezes 2, 6. E agora soma. 6 mais 1, 7. E aqui você repete. Então, você tem o 7/3. Letra C agora. Ó, 7/4. Primeiro multiplica. 5 vezes 7, 35. E agora você soma. 35 mais 4, 39/5. Ó, letra C. Letra D. Ó, olha a letra D. 10/1/5. Primeiro multiplica e depois soma, né? Então, ó, só vou repetir o denominador. 5 vezes 10 é 50, com mais 1, 51. Então, na letra D, 51/5. E na letra E, ó, 4/6/7. 7 vezes 4 é 28, né? 28 mais 6, 28/34. Letra E, 34/7. Beleza? Vai, dá um print aí na tela aí, meus amigos. Vamos apagar aqui. Número 3. Represente as frações impróprias sob a forma de número misto. Então, agora é o contrário. Antes eu tinha número misto e passei para fração imprópria. Agora eu vou botar a fração imprópria e fazer o número misto. Cara, essa daqui eu acho que ainda é mais fácil ainda. Tá? Ó, letra A. 5/3 é 5 divididos por 3. Isso aqui dá 1, com o resto 2. Então, qual é a fração imprópria? Qual é o número misto aqui? Esse 1 significa quantas partes inteiras você tem. Eu tenho uma parte inteira e me sobrou o quê? 2/3. Letra A. Letra B. Ó, 7/4. 7 divididos por 4. Isso dá 1, né? Sobram 3. Então, qual é o número misto aqui? Minha parte inteira. Então, aqui, ó, na letra B, eu tenho... Aqui eu vou botar nas respostas, tá? Letra B. Eu vou ter 1/3. Ó, 3/4. Ó, em azul, esse 1 veio para lá. Em amarelo, esse 2 foi para lá. E em rosa, esse 3 veio para aqui. Tá? É fácil, galera. Você não precisa decorar esses setinhos. Não é isso que eu quero. O que eu quero mostrar para vocês é que esse número indica as partes inteiras. Tá bom? Aqui significa enquanto meu número foi dividido. Meu pedaço, minha figura foi dividida. E aqui quantas partes eu tomei. Eu peguei para mim. Tá bom? Letra B já foi. Vamos fazer a letra C. 9/4. Então, é 9 divididos por 4. Isso dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Aí sobra 1. Então, olha só. Eu tenho duas partes inteiras. Me sobrou uma parte de 4. Tá aqui. Tá bom? Ó, letra D. 77 divididos por 50. Isso aqui vai dar 1. Aí sobraram 27. Então, eu tenho uma parte inteira e me sobraram 27 pedaços de 50. Isso aqui não é 127, isso aqui é 1, hein? Ó, uma parte de 27. E agora a letra E. Vou fazer aqui a letra E. Ó, letra E. 151 centésimos. Isso aqui dá 1, sobra 51. Então, eu tenho na letra E, ó, uma parte inteira
e 51 partes, uma figura inteira, né? Uma parte inteira, uma figura inteira. Depois eu tenho 51 partes de 100. Tá bom? Números mistos. Então a gente faz de fração para número misto e de número misto para fração. Tanto faz. Você vai transitando entre as duas, tá bom? Aí tem que treinar mais essa partezinha aí, se for o caso. Dá o print na tela aí. Várias figurinhas do Matias depois. Ó, número 4. A número 4 relaciona as frações com as imagens correspondentes. Essa fração aqui, essa figura, ela foi dividida em quantas partes? Foi dividida em 6 e eu pintei 3. Esta figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividida em 10 partes e eu pintei quantas? 4, 6, 2, 4, 6, 7. E essa figura aqui, eu dividi ela em 2 partes. E eu peguei quantas? 5. Então, beleza. Minha figura A é o 3/6. Então, aqui é A. Minha figura B, 7/10. Aqui é o B. 5/6. Aqui é o C. Cabe. Sabe o que eu estou lembrando aqui com esse cabe aqui? Vocês sabem que eu sou argentino, né? Ó. Clube Atlético Boca Juniors. Aqui, ó. Clube Atlético Boca Juniors. Tinha que ter o J, mas tá bom. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. 5. Sabemos que duas frações são equivalentes quando representam a mesma parte de uma unidade. Responda as questões abaixo. Agora preste atenção, que isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas não dá para fazer tranquilo, não se desespera. Qual fração é equivalente a 2/3 cujo denominador é 27? Então, olha só, 2/3 cujo denominador é 27. Então, eu tenho que saber esse número aqui, tá bom? Aí você pensa, cara, do 3 para o 27 eu multipliquei por 9. 3 vezes 9 deu 27. Então, se eu multiplico por 9 embaixo, eu tenho que multiplicar por 9 em cima. 2 vezes 9, quanto que isso aqui vai dar? 18. Então, na letra A, qual fração é equivalente a 2/3 cujo denominador é 27? Na letra A vai ficar qual a resposta? 18/27. Olha a letra B. Qual fração é equivalente a 6/20, cujo numerador é 30? Então, olha só, 6/20, cujo numerador é 30. Então, olha só, de novo. 6 vezes quanto deu 30? 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. Então, se eu multiplico por 5 em cima, eu vou multiplicar por 5 embaixo. 20 vezes 5 dá 100. Tá bom? Qual fração é equivalente a 6/20, cujo numerador é 30? 30 centésimos. Tá bom? Agora eu vou fazer aqui, ó, letra C. Qual fração é equivalente a 8/3, cuja diferença entre os termos é 40? Tá? Deixa eu só fazer o terços bonito. Aí, olha só, cuja diferença entre os termos é 40. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, o que vai acontecer? 8 vezes 2 é 16, 3 vezes 2 dá 6. E 16 menos 6, isso aqui dá 10. Essa diferença deu 10, só que ele quer que seja 40. Então, minha resposta pode ser essa aqui? Não. Então, agora eu vou multiplicar por 3. Ó, 8/3 igual, ó, multiplico por 3. 8 vezes 3 dá quanto? 24. 3 vezes 3 dá 9. 24 menos 9 vai dar 40? Não, né, cara? Isso aqui vai dar 15. E eu quero que dê 40. Então também não é. Então você vai
vai ficar provando, testando. Mais na frente, você vai aprender uma coisa chamada sistema, que dá para você resolver isso direito. Então, qual é a resposta aqui? Se eu multiplicar por 8, olha o que vai acontecer. 8 vezes 8 é 64. 3 vezes 8 é 32. A diferença entre 64 e 32, quanto que é? 2. Opa, tá quase, hein? Tá quase. Vamos fazer aqui, ó, 8 terços. Vamos ver se a gente multiplica por 9, o que vai acontecer. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 9, 27. Aqui já não vai dar 40, né? Aqui vai passar. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que deu? Aqui vai ficar 3, 5, 45. Então, repara que não é por 8 e não é por 9. A gente vai ficar testando até encontrar o nosso resultado. Tá? Agora, galera, eu estava aqui vendo uma coisa aqui, ó. Repara aqui. Aí eu mereço, vai, puxão de orelha. 8. 3 vezes 8 dá 32? Não, cara. 3 vezes 8 não dá 32. 3 vezes 8 dá 24. Né? E aí, aqui, ó, 24 vai dar 40. Então, na letra C, vai ser 64, 24 avos. Foi porque eu botei 3 vezes 8, 32. Não, 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 8 é 32. Tá bom? Vou dar um print aí na tela aí que eu vou limpar. Vamos lá. Letra D. Qual fração é equivalente a 2 terços, cuja soma dos termos é igual a 35? Então, eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou multiplicando. Entendeu? Vou multiplicando. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 5, 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 5 dá 10. E 10 mais 15 é 25. Então, por 5 não deu. Deixa eu ver aqui. Para dar 35, 3 vezes 15, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9. A gente vai ficar testando, né? Vamos testar. Ai, 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 ai. Vamos testar aqui. Então, já sei que isso aqui não dá, né? Vamos continuar. 2 terços. Vamos multiplicar por 4. Ó, por 4. 3 vezes 4 aqui dá 12. 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 8. Então, aqui deu 20. 12 mais 8 é igual a 20. Também não foi. Vamos multiplicar o 2 terços. Continuar aqui, ó. Vamos multiplicar por 7. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 7, 21. E 14... ó. 35. Então, qual é a fração? 21 14 avos. 21 14 avos. Vai, dá um print aí de tela aí. E para fechar, letra E. 5, letra E. Qual a fração equivalente a 2 1/4 cujo numerador é 81? Então, olha só. 2 1/4, primeira coisa, eu vou transformar em fração. Multiplico, 4 vezes 2, 8, e agora eu somo. 8 mais 1, 9. 9 quartos. Tá? Eu quero que o numerador seja 81. Então, aqui, ó, 81. 9 para 81, multiplico por 9.
Então, 4 vezes 9, se multiplicar em cima por 9, tem que multiplicar embaixo. 4 vezes 9, 36. Letra E, 81, 36 avos. Tá bom? Galera, essa aqui foi a primeira aulinha sobre frações. A parte mais difícil, talvez, seja você transformar fração imprópria em número misto e determinar frações equivalentes seguindo essas regrinhas aqui do exercício 5. Mas a gente vai se acostumar, tá bom? Fica tranquilo. Galera, até o nosso próximo vídeo. Desejo que vocês fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. E se cuidem, tá? Fiquem em casa aí, se cuida. Se sair, usa máscara. Beijo, amo vocês.